O vídeo de hoje é sobre o livro Olhai os Lírios do Campo, do autor Érico Veríssimo. Esse foi o meu primeiro contato com o autor, eu nunca li nada dele. Eu tenho o primeiro volume daquela série, daquela trilogia, né, O Tempo Perdido, mas, enfim, eu não li ainda, pretendo ler talvez no próximo ano. Então esse aqui foi o meu primeiro contato com o autor e eu achei o livro incrível, a história incrível e principalmente a narrativa, que é uma narrativa muito poética. E esse livro aqui foi o livro que consagrou o Érico Veríssimo como autor. A partir desse livro aqui que ele começou realmente a trabalhar com a escrita. Se eu não me engano, eu não fiz uma pesquisa, assim, muito pesquisa, mas eu acho que esse livro ele foi publicado em 1938. Então é um livro que ele, além da história, né, dos personagens aqui em si, ele retrata tudo o que estava acontecendo nos anos 30, referente à política, referente à economia do Brasil, e também sobre religião. Sem contar que um outro tema também que é muito abordado hoje em dia é o aborto. E aqui ele fala também sobre a questão do aborto. O livro conta a história do Eugênio. E logo no comecinho do livro, a narrativa é a seguinte. Então você tem o Eugênio ali, você percebe que ele é casado, né, com uma mulher chamada Eunice, e ele está inventando ali, contando uma mentira para a esposa, porque ele precisa ir urgente para um hospital porque tem uma pessoa morrendo. E ele vai levar em torno ali de umas 3 horas para chegar nesse hospital. E durante essas 3 horas de viagem é onde você começa a conhecer toda a história do Eugênio desde a sua infância, que foi uma infância muito difícil. O Eugênio ele é filho de um pai alfaiate e de uma mãe lavadeira. E pelo fato da mãe trabalhar nesse colégio, ela consegue uma bolsa de estudos para o Eugênio. Então ele acaba estudando medicina, ele se torna ali médico no futuro. Então ele se torna médico, mas ele se torna um médico com um complexo. Ele tem complexo de inferioridade e isso vai acompanhá-lo, gente, por quase toda a vida dele. Quando criança, ele não se conformava de ser pobre. Ele tinha vergonha da pobreza, ele tinha vergonha dos pais. Tanto que tem uma cena em que ele está na rua conversando com acho que uns 2 ou 3 amigos que são ricos, e ele vê o pai vindo assim em direção deles assim, e ele finge que não conhece o pai, ele finge que não conhece aquele senhor porque ele tem vergonha, porque os rapazes vão ver que ele é filho de um alfaiate e vão perder a amizade com ele, porque nessa época era assim, né, gente, se você não era, até hoje, né, pessoas que se relacionam com outras por conta de interesses. E o Eugênio era exatamente uma pessoa assim, por conta desse complexo de inferioridade, ele acabou se casando com Eunice, que era filha de um homem muito rico. Então ele casou com Eunice não por amor, mas por interesse, porque ele queria se promover ali na carreira dele. Tinha um médico que acompanha a vida da família do Eugênio desde sempre, que era o Dr. Seixas. Ele era aquele médico do povo, aquele médico que não ganhava dinheiro algum, porque ele cuidava de gente pobre, né? Ele praticamente atendia as pessoas e não ganhava nada por isso. E ele não queria ser um médico como o Dr. Seixas, ele queria ser um médico rico, por isso que ele se casou com Eunice. Tinha um irmão também chamado Ernesto, que nessa época, gente, era assim, por ele ser o filho mais velho, ele que tinha o direito de tudo. Então os pais não tinham condições de dar absolutamente nada para nenhum dos 2 filhos. Mas como surgiu essa oportunidade, porque a mãe trabalhava numa escola, a oportunidade foi para o Eugênio porque ele era o filho mais velho, então o filho mais novo ficou sem estudo nenhum. Tanto que era largado na rua, bebia, fumava, enfim. E é aquilo, né, gente? Dinheiro não é tudo na vida. Mesmo o Eugênio ter se casado com uma mulher rica, o complexo de inferioridade dele não desapareceu. Ele se sentia inferior à esposa, ele se sentia inferior ao sogro e a todas as pessoas de classe alta que estavam ao redor dele. E porém ele conheceu uma pessoa e essa pessoa estudou com ele na faculdade de medicina. Se eu não me engano, ela era a única mulher que estudou medicina na turma, o nome dela era Olivia. Mas eles
foram assim, conversar mesmo no dia da formatura. Eles acabaram se apaixonando ali um pelo outro, mas foi um romance assim meio estranho, assim, eles não tinham um compromisso, assim, tipo, ah, nós estamos namorando, não. Mas a Olivia, ela era uma pessoa muito sábia, tanto que ela é a minha personagem preferida do livro. Logo na primeira vez que eles conversaram nesse dia, ela percebeu que ele tinha esse complexo de inferioridade e ela que dava conselhos para ele. E como isso mudou a vida dele, porque o Eugênio ele teve a vida transformada. É um livro que fala sobre a transformação de uma pessoa, a transformação do caráter de uma pessoa. E a Olivia foi chave na vida do Eugênio. Só que essa transformação dele só começa a acontecer na segunda parte do livro, porque no final da primeira parte termina com uma tragédia que faz com que ali na segunda parte o Eugênio começa a mudar, ele precisa mudar, porque acontecem situações por causa de uma tragédia, vão acontecendo situações que assim, ele precisa realmente mudar o pensamento dele, mudar de vida, e ele tem que tomar certas atitudes para isso. E o fato do Eugênio ser casado com uma mulher rica, acontecem muitos jantares na casa deles. E nesses jantares é onde você tem todo o retrato dos anos 30 da época. Então você consegue, através dos diálogos aqui das pessoas nesses jantares, você identifica, né, você consegue avaliar como que era a questão política e econômica do Brasil nessa época. A questão religiosa também é bem comentada. Você tem um casal aqui no livro que é a Dora e o Estevão, eu acho que é Estevão o nome dele. Eles têm um amor proibido porque ele é um judeu pobre e ela é cristã. Então tem todo um discurso, tem toda essa questão dos judeus. E tem também a questão do aborto, né, que é um assunto muito atual, né, nós estamos naquela época de libera ou não libera o aborto, e o Eugênio se encontra no momento aqui em que ele tem que fazer um aborto, e aí você tem toda a visão da época aqui dos anos 30, como que era visto esse tipo de coisa. Então é um livro muito poético, gente, ele tem uma narrativa extremamente poética. É um livro que não te cansa, ele vai te envolvendo, assim, a cada capítulo você se envolve com a história, você se envolve com todos os personagens. E o Eugênio, ele é um personagem que, assim, no começo você não tem simpatia por ele é meio um anti-herói, assim, porque as coisas que ele faz, né, as atitudes dele é de uma pessoa mesquinha, mas não é que ele não tem amor pelos pais, porque acho que todo mundo vai ficar incomodado com a forma que ele trata os pais, mas ele ama os pais. Durante a narrativa você tem os pensamentos dele, então ele tem vontade de pedir perdão para o pai, ele tem vontade de abraçar a mãe, mas ele tem um orgulho muito grande por conta desse complexo de inferioridade, gente. É esse complexo que compromete todo o caráter dele. Então você tem essa mudança, ele muda, mas assim, ele é um personagem assim que você não tem simpatia nenhuma por ele. E o título do livro, né, Olhai os Lírios do Campo, ele é uma referência não, ele está no Sermão da Montanha, no Novo Testamento, em que Jesus fala, né, olhai os lírios do campo. E quem fala, digamos que essa frase assim, para ele, para o Eugênio, é a Olivia. Então a Olivia, ela é assim, a chave mesmo para a transformação futura do Eugênio. Então é isso, gente, eu vou deixar linkado aqui para vocês o link de compra da Amazon, né, da obra Olhai os Lírios do Campo. Foi um livro incrível, eu pretendo ler todos os livros do autor, vou ver se eu começo já a ler algumas, separar, né, algumas coisas para o próximo ano. E fica a dica, gente, de um livro sensacional. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!